97º dia do nosso propósito, Atos, capítulo de número 8, vai começar falando a respeito de uma grande perseguição que houve na igreja naqueles tempos após a morte de Estevão. E alguns homens piedosos sepultaram o corpo de Estevão, porém uma grande perseguição se levantou contra a igreja e Paulo ele ia assolando a igreja, prendendo tanto homens quanto mulheres que seguiam o caminho de Jesus Cristo. Isso está do versículo 1 até o versículo de número 3. Do versículo 4 até o versículo de número 8, Filipe, então, que foi um dos que foram dispersos, porque só os apóstolos ficaram em Jerusalém, os outros saíram para diversos locais, ele vai parar em Samaria, e em Samaria ele começa a anunciar a palavra, e se realizava grandes sinais e maravilhas através da vida de Filipe, e muitos creram, lembrando que o próprio Jesus tinha falado para os homens daquela cidade, depois que encontrou a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Do versículo 9 até o versículo de número 25, vai falar da história de um homem chamado Simão, que ele era mago, ele fazia mágica, e ele era muito conhecido naquela cidade, porque ele enganou a muitos com suas magias, as mágicas que ele realizava. Porém, quando Filipe começou a pregar o evangelho, até mesmo ele creu, e começou a acompanhar Filipe por onde Filipe ia. Porém, os discípulos ficaram sabendo o que tinha acontecido em Samaria, então enviaram Pedro e João para lá. E quando chegaram lá, Pedro e João perceberam que eles tinham recebido somente batismo pelas águas e não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Então eles impunham as mãos sobre aquelas pessoas e oravam, e elas eram batizadas pelo Espírito Santo. Simão, quando viu aquilo, chegou em Pedro e João e ofereceu dinheiro para que ele pusesse as mãos sobre ele também e ele tivesse a mesma autoridade. E Pedro falou para ele assim: pereça você e o seu dinheiro, você acha que pode comprar o dom de Deus? Ore para que Deus não te castigue por causa disso. Então ele vira-se para Pedro e fala assim: orem vocês por mim. E depois disso, Pedro e João voltaram para Jerusalém, mas nos caminhos eles foram pregando aos povoados de Samaria. Do 26 até o versículo de número 40, que encerra este capítulo de número 8 de Atos, vai contar que Filipe, então, o Espírito Santo o conduz a descer pela estrada que vai de Jerusalém a Gaza, e no caminho ele vê uma carroça e o Espírito Santo fala para ele: se aproxime dessa carroça. Ele se aproxima e tinha o eunuco da rainha Cadence, ele era guarda dos tesouros, das coisas da rainha, que era a rainha dos etíopes. E quando ele se aproximou, o Espírito Santo falou para ele se aproximar, viu que ele estava lendo no livro do profeta Isaías, e Filipe perguntou para ele: entende o que lê? Ele respondeu: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Então ele convida Filipe para subir na carruagem junto com ele, e Filipe vai anunciando o evangelho para ele desde do ponto que ele estava lendo, que falava a respeito do profeta Isaías, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, e pregou a Cristo para ele. E quando eles estavam indo, o etíope, o eunuco, viu uma poça d'água e perguntou: existe água ali? O que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: se você crê, nada impede. Desceram, ele batizou, e Filipe, depois que o eunuco saiu da água, Filipe foi arrebatado e encontrou-se em Azoto, cerca de quase 5 quilômetros de distância do lugar onde eles estavam. Esse foi o resumo do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a sua vida, continue lhe dando entendimento e desejo de conhecer essa palavra. Em nome de Jesus.